Boa noite a todos, né? A gente está aqui continuando ainda com os detectores de presença e a gente vai agora, na aula passada a gente viu o sensor indutivo, o sensor capacitivo e agora nós vamos discutir os sensores ópticos, tá? Então, o sensor óptico, né, o sensor de ruptura de feixe ou barreira, que é o nome mais comum dele seria de barreira, tá? Como é que ele funciona nesse aspecto aqui? Tá? Então, nos modelos anteriores que a gente verificou no indutivo capacitivo, você tinha exatamente um material que aproximava exatamente da parte que fazia a captação, né? Ela ia produzir uma variação no campo magnético e no campo elétrico, tá? Para exatamente isso ser amplificado e acionado da saída, né? No caso do indutivo é o magnético e no caso do capacitivo ele afetaria o campo elétrico por causa exatamente da permissividade do material, tá? Bom, então o sensor óptico ele tem uma diferença que agora, neste caso aqui, o de barreira, a gente tem um que é o transmissor, tá? Então a gente pode imaginar esse primeiro que está do lado da esquerda que seria o transmissor e o que está aqui na lado direito seria o receptor. Então existe um feixe direto que ele manda exatamente mirando do transmissor para o receptor e quando algum objeto interrompe a passagem dessa luz aqui, ele, no caso do receptor lá, ele vai e manda um sinal binário na saída, né? Ele manda ligar ou desligar, ele manda 1 ou 0, dependendo exatamente da aplicação, tá? Eu acho que o exemplo mais comum que todo mundo já verificou do sensor de barreira é exatamente o que a gente verifica no elevador. Tá? Quando a gente entra dentro do elevador, a gente verifica, né, que olha naquela greta exatamente da porta do elevador, vê uma luzinha vermelha. Né? Então, você verifica que você tem uma luzinha vermelha de um lado do outro, que é exatamente um é o transmissor e do outro lado é o receptor. Então, esse feixe ele atravessa naquela gretinha. E aí, quando, nesse caso, a pessoa ela passa pela porta, ela interrompe o feixe. Então, interrompendo o feixe, vai lá, a porta abre de novo, exatamente para não esmagar o usuário lá. Tá? Então, aí fica exatamente a dica, né, gente? Quando você estiver exatamente entrando no elevador e a porta vai fechando, não põe a mão na porta, não. A melhor maneira que tem é você passar a mão exatamente em direção à parte da porta para interromper o feixe. Porque uma vez que você interrompeu o feixe, automaticamente a porta abre para efeito de segurança. Tem gente que fica segurando a porta, né? Tem gente que até perde um pedaço do dedo, porque exatamente tem fabricantes da porta lá, pelo menos os mais antigos lá, que ele não controla essa força que você faz exatamente na mão, não. Ele fecha na tora e leva um pedaço do seu dedo embora. Então, recomendação que eu falo para vocês é exatamente isso. Se deparou com o elevador, tá fechando a porta, passa a mão correndo exatamente pela porta da porta, né, para exatamente você interromper o feixe. Se pegar o feixe, você pode ter certeza absoluta que a porta vai abrir, tá? Bom, vamos continuar aqui na parte de barreira e a gente pode verificar uma aplicação bastante interessante nessa essa correia transportadora aqui, né? Então essa correia transportadora aqui, ela está pegando o material desse ponto e levando para esse outro ponto lá de cá, transportando. E aí um dos dois aqui é o transmissor, né? Vamos fazer de conta que esse aqui que está no meu lado direito seja o transmissor e o que está no lado esquerdo seria o receptor. Então ele vai mandar uma luz exatamente para o receptor. Então à medida que passar a garrafa aqui vai interromper o feixe e aí vai cair num totalizador. Né? Ele vai totalizar 1, 2, 10, 20, 200 mil garrafas nessa parte da produção, de acordo com exatamente com a sua necessidade da totalização aqui. Tá? Um artifício que a gente pode fazer também, tem essa mesma correia transportadora aqui, você pode colocar uma garrafa pequena, né, uma altura, por exemplo, metade dessa grande aqui, e outra grande, passando na mesma correia e totalizar produtos diferentes na mesma esteira. Isso aqui seria muito simples, é só você colocar um receptor em cima de outro, né? Desculpa, aqui é o transmissor, você põe um transmissor aqui, põe em cima dele um outro transmissor. E colocaria um outro receptor daqui para cá. Então, quando passar essa garrafa pequena, a garrafa pequena ia interromper somente o de baixo. E quando passar essa garrafa grande, ele ia interromper o de baixo e o de cima. Então,
quando exatamente os dois estão acionados é a garrafa grande. Quando somente acionada a garrafa de baixo seria a pequena. Então aí você pode utilizar uma totalização, mesmo de produtos de tamanhos diferentes na mesma correia, utilizando esse artifício aqui. Seria o sensor de barreira. Tá? Bom, uma evolução do sensor de barreira, esse que eu acrescentei, que vai colocando um em cima do outro, seria o barreira por cortina. Tá? Então, o de cortina, por exemplo, nesse caso aqui, você tem talvez até 100 feixes aqui, 50, não sei, dependendo do fabricante, dependendo do que você pode utilizar. A primeira vez que eu observei esse sensor de barreira para o feixe foi exatamente na década de 90, que eu fui numa feira em São Paulo e eu vi uma prensa. O vendedor estava mostrando uma prensa que impedia exatamente o acidente com o usuário, né? Porque na década de 60 era bastante comum quando vinha a prensa, o operador colocava uma chapa de aço dentro da prensa, aí ele apertava um botão. Na hora que ele apertava um botão, a prensa ia lá e pá, batia e dava conformidade na parte da chapa. Né? Só que às vezes a pessoa colocava a chapa do jeito errado e apertava o botão, às vezes perdia a mão, perdia o braço. Então isso aconteceu muitos fenômenos exatamente de acidente de trabalho. Então aí alguém teve uma ideia e falou assim, não, vamos colocar então agora duas botoeiras, porque a pessoa vai ter que utilizar as duas mãos. Né? Então assim, para poder acionar tem que ser as duas mãos, então ela jamais vai poder mexer na chapa. Aí o que aconteceu? O cara que estava do lado mexia, perdia a mão também. Então, aí quando surgiu esse sensor de barreira, eu fiquei impressionado, porque o vendedor pegou uma caneta, né, e aqui tinha uma prensa batendo assim, ó, pá, 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 batendo direto e reto lá na parte de dentro. E aí ele chegou com uma caneta e aproximou, na hora que ele aproximou, interrompeu uma parte do feixe aqui, a prensa parou no ponto. Sabe? Foi uma coisa que assim, eu percebi, eu falei assim, gente, impressionante como é que é a tecnologia. Isso é uma coisa bastante comum, tá? E ela também pode ser utilizada, inclusive, para você permitir acesso ou coibir acesso de pessoas de determinada região. Então, nesse caso, essa correia aqui, ela suporta até 15 metros, né? Então, ele deixa a pessoa entrar, não deixa entrar. Isso aqui tem muito a ver exatamente com essa parte de robotização, né? Onde um braço pode exatamente querer fazer um determinado movimento. Então, existe um alcance que você pode utilizar, não pode utilizar através exatamente desse sensor de barreira aqui, tá? Bom, acontece que tem certas aplicações que não tem jeito de você interromper o feixe, né? Às vezes você não tem a posição, você não tem o distanciamento, e aí você vai ter que utilizar, por exemplo, o caso do reflexivo. Então, o reflexivo, aqui está um desenho dele aqui, ó, tem um determinado objeto. Então, o transmissor e o receptor ele está ocupando o mesmo sistema de captação. Né? Então, logicamente, ele tem o preço individual dele é mais caro que o de barreira. Tá? Então, o que ele faz? Ele envia uma luz no objeto. Então, esse objeto, logicamente, a sua superfície não é totalmente lisa, ela tem uma determinada porosidade. E com essa porosidade, o que vai acontecer? Vários feixes de luz vão ser refletidos em várias direções. Um único vai voltar e vai bater no receptor do transmissor, do sensor aqui reflexivo. E aí ele vai acusar, ó, foi percebido um determinado objeto. Né? Aqui tem um desenho mostrando até mais facilmente. Ó, isso aqui seria a superfície, tá vendo? Mostrando que não existe nenhuma superfície totalmente lisa. Então, na hora que o emissor manda esse determinado sinal, essa luz nessa superfície, vai refletir em várias direções, mas uma delas vai voltar com certeza para o receptor. E aí ele fala, ó, captou objeto, não captou objeto, pegou objeto ou não pegou objeto, e foi feito isso aí. Tá? Então, bastante sofisticado, né? Ele tem também uma distância que ele pode de captação também, tem a esterese, igual a gente verificou nos outros anteriores também. Bom, aqui está um exemplo, né, de exatamente sensor reflexivo, tá vendo? Você tem o transmissor, receptor, tá? Então, assim, devido ao fato de estar trabalhando exatamente com luz, o seu sistema exatamente de captação e de esterese é praticamente muito baixo, né? Mas existe só para efeito, a gente está verificando aqui na parte da teoria.
Esses prismáticos pode esquecer, praticamente isso aqui não existe mais, depois que surgiu o código de barra, isso aqui praticamente não tem muito mais aplicação não. Vamos agora para os sensores de reflexão difuso, tá? Então, os refletivos, esse modelo aqui, então o difuso, ele parece como o outro, logicamente, só que ele tem uma característica interessante, ele é capaz de pegar a cor, tá? Então, por exemplo, se passar uma cor preta, você compra o sensor difuso para pegar a cor preta, ele pega o preto. Então, se passar uma coisa vermelha, ele não pega, ele vai pegar somente o preto, tá? Então, aqui tem uns modelos, tá vendo? Metal, brilhante, alumínio. Então, se passar outro tipo de material, ele não pega. Esse aqui, particularmente, metal, brilhante, alumínio e preto, esse aqui era o que é utilizado, era, né, naqueles medidores de energia elétrica que você tem na sua residência, onde você encontra aquela faixinha preta, né? Você está gastando energia na sua casa, toda hora vai girando e aí dá aquela manchinha preta, tá? Então, um dos sistemas que a gente utilizava para exatamente calibrar um medidor de energia elétrica era feito na fábrica. O que o montador fazia? Ele colocava o medidor numa mesa de aferição, inseria uma energia exatamente padrão. E aí o disco rodava, né? Existem 3 parafusos internos dentro do medidor que ele acelera a velocidade do disco. E para manter aquela velocidade do disco era jogada uma luz preta exatamente para capturar aquela mancha preta. Então aquela mancha preta que existe no disco, ela não está ali nem à toa não, ela foi feita para calibrar exatamente o medidor eletromecânico. Né? Como os medidores agora praticamente estão virando tudo eletrônico, tem aquele LED, ele segue exatamente o mesmo princípio de captação também, né? Então nesse caso ele pega o vermelho, ele pega a cor lá para poder exatamente bater nas partes nos equipamentos de calibração e aferição das concessionárias de energia elétrica, tá? Então tem exatamente essa abordagem aí. Bom, existem outros sensores aí, ó, o fotossensor polarizado, retroreflexão, né? Bom, aí são coisas que vocês... Tem uns vídeos aqui que vão mostrar umas coisas mais interessantes também, tá? Existe fibra ótica, também tem um vídeo dele também. E... vamos ver que agora é esse medidor ultrassônico. Tá? O medidor ultrassônico, ele tem uma aplicação bastante interessante, principalmente por essa parte de... O pessoal trabalha na parte de usinagem, a parte exatamente de confecção de peça, né? Então, imagina que uma determinada peça, ela possui uma determinada rachadura, minúscula rachadura, né? Ela na ordem de 0,2 milímetros, você não consegue perceber isso aqui. E, logicamente, esse tipo de rachadura, ela pode, dependendo da ação, quando estiver operando, ela pode piorar. Então, o sensor ultrassônico, o que ele faz? Ele manda uma onda sonora na superfície desse objeto e, por efeito de difração, né, se realmente houver uma pequena rachadura, ele percebe e manda um outro sinal no seu receptor. E isso manda um sinal PLC, ou por circuito eletrônico, fala, opa, essa peça não está dentro do conforme aqui. Tá? Então, é uma das aplicações mais fáceis assim, na área de mecânica para você descobrir exatamente fissuras. Tá? É utilizado o medidor ultrassônico. Temos aqui os sensores eletrostáticos. Os sensores eletrostáticos são utilizados principalmente nas tecelagens, né? Quando você está confeccionando tecidos, né? Fabricando exatamente a parte de pano. Então, o que acontece? Aqueles carretéis com as linhas de algodão, elas são colocadas exatamente na parte da tecelagem e aquele cone, na hora que é inserido exatamente uma determinada suporte, ele joga uma carga elétrica exatamente nesse carretel. Então esse carretel vai lá, absorve uma carga elétrica negativa. Aí você faz o fio passar por dentro de um sensor eletrostático desse aqui, ó, que está mostrando no desenho. Então, enquanto estiver exatamente tecelando aqueles fios para formar exatamente o pano, o que acontece? Se acabar um determinado fio, ou se arrebentar um determinado fio de algodão, não existe mais essa carga elétrica dentro do sensor eletrostático. Aí a máquina para de fazer a produção, porque senão vai produzir o tecido totalmente defeituoso. Tá? Então isso seria nas explicações, principalmente nessa área de tecelagem aí. Bom, vamos verificar agora as considerações das instalações de sensores na parte exatamente industrial. Então aqui tem
um desenho muito importante que a gente consegue verificar qual que é a importância dos detectores de presença exatamente junto com a aplicação dos controladores lógicos programáveis, né, os CLPs. Então, esse determinado processo aqui está entrando um determinado fluido aqui, né? Então, ele é processado aqui dentro e, logicamente, ele sai, né? Então, aqui a gente colocou dois sensores, tá vendo aqui, ó, né? Tem dois sensores aqui. Então, um percebe exatamente a captação, se realmente o sinal está entrando, né? O sinal processou e se realmente ele está saindo aqui, tá? Então, a gente verifica que a necessidade de monitorar um determinado processo, fluxo, refrigeração, calor, transmissão, embalagem, a gente vai precisar bastante desses detectores de presença, tá? Aqui tem um exemplo bastante interessante, que imagina que você está querendo colocar esse pó aqui, faz como que fosse um achocolatado, né? Chocolate em pó, que você tenha colocado dentro da latinha, exatamente para embalar. Então o material ele cai exatamente aqui, então existe uma determinada altura. Então o que acontece? Percebe exatamente, pode ser oticamente, o material aqui, e aí ele ocupando exatamente a altura correta, ele cai e, por exemplo, ele pode encher o saquinho, né? Ele pode encher aquela lata com material com a quantidade correta, verificando ali. Já que você utilizar o peso para calcular a lata, ficaria bastante lento, né? Um sistema eletrônico para você achar a parte de peso, ele é mais lento que um processo óptico para verificar a quantidade, tá? Então isso seria exatamente a proposta que está mostrando esse procedimento aí, tá? Bom, vamos continuar aqui para frente. Aqui nós temos uma resma, né? Uma resma de papel, que é um rolo de papel, e ele pode estar aqui automaticamente sendo aplicado para produzir esse papel, esse jornal aqui na gráfica aqui, e você tem aqui um sensor óptico mandando uma determinada luz, e se tem o papel, ele não rasgou, está refletindo e fala, opa, continua tendo papel, tá tudo ok, sem problema nenhum. Tá? Então rasgou o papel, a luz vai embora, opa, parou o processo, acabou o papel, não existe mais. Aqui do lado a gente tem um determinado processo onde esses 4 parafusos têm que ficar apertados. Então você colocou um medidor ultrassônico aqui, ó, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, opa, o terceiro está mais alto. Então ele não vai passar, o sistema dá um controle, fala, opa, essa peça aqui não está bem apertada, e fala inclusive qual que é a posição que aconteceu nessa falha aqui, tá? Aqui tem um procedimento, só que interessante, né, que aqui pegava a cor da ponta da caixa. Hoje, praticamente, com leitura de código de barra, você tem exatamente uma diminuição bastante da quantidade de sensores, né? Você gerou uma leitura mais inteligente para poder colocar essa parte aí, tá? Aqui tem um procedimento que você tem 4 garrafas, né? Você pode ver que a terceira não tem a tampinha, então quando o medidor ultrassônico bater no terceiro caso, que ele vai lá no fundo e volta e fala assim, opa, não tem a tampinha. Então ele vai lá e acusa você, ó, essa aqui não pode finalizar o processo dela não. Bom, aqui tem o outro mostrando o exemplo exatamente de 4 parafusos apertados, que está mais alto, né? Então essa peça vai ser rejeitada. E eu vou continuar na próxima aula algumas aplicações para a gente finalizar esse capítulo 9 de detectores de presença, tá? Então, finalizando aqui, está mostrando um desenho bastante fácil que a gente verifica, você verificar a monitoração do giro de um determinado motor, né? Então, aqui esse sensor indutivo, olha lá, pegou, né? Na hora que a gente vai passando a saliência, não pega. Depois ele vai pegar isso aqui e não pega. Então aqui vai ficar exatamente tipo uma onda quadrada que vai dar o sinal aqui na saída. Ó. Percebe, não percebe, percebe, não percebe. Então, enquanto existir uma onda quadrada, você sabe que a máquina está girando. Se a máquina arrebentou, estragou, vai parar, por exemplo, no caso desse dente aqui. Então vai ficar em 1 constantemente. Ou se ele parar no meio da saliência, vai ficar em 0 constantemente. Então, enquanto houver a variação de 1 em 0, 1 em 0, consequentemente, você sabe que a máquina está girando. Então, pessoal, a gente depois vai discutir mais algumas aplicações. Eu vou passar uns vídeos também bastante interessantes
para vocês e aí a gente continua então. Então, um abração para vocês, até a próxima.